Neemias capítulo 1. Amém? Neemias 1 diz assim, a palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Amoni, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando vi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Amém? Essa história se passa num período em que o povo de Deus foi vencido na guerra, e a terra de Deus estava devastada. As pessoas foram levadas cativas, foram espalhadas nas nações, mas como sempre eles invadiam os territórios, profanava tudo, destruía tudo e levava aquelas pessoas que eles consideravam que eram importantes para continuar o trabalho, pessoas intelectuais, os príncipes, pessoas que poderiam ter força de trabalho, os artesãos, tudo de precioso que existia, eles levavam e deixavam uma quantidade de pessoas que eles consideravam como inúteis, os mais velhos, às vezes as mulheres, inúteis para ser usados como ferramentas. E Neemias, ele está aqui nesse momento, ele descreve que era no ano que ele estava no mês de Quisleu, do rei Quisleu. Ele conta o período mais ou menos dessa história que ele estava ali servindo. Então ele estava servindo ao rei Artaxerxes nessa época. E ele recebe notícias do seu povo, da sua nação, através dos seus irmãos. E ele pergunta logo de cara: como estão os meus irmãos? E os irmãos responderam: o restante e os que sobreviveram ao exílio se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Aquele que de fato ama e sabe a importância que é o reino, a importância que tem, trazendo para nossos dias de hoje, a importância do evangelho, da pregação da palavra, aquele que de fato entende o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, o sacrifício, aquele que entende de fato o que é salvação, aquele que entende que Jesus não chegou ali simplesmente e ficou naquela cruz por mera vontade dele, que existia um propósito, jamais ficará feliz
em ficar vendo os escândalos que a igreja tem enfrentado. Jamais ficará feliz em ver que algumas pessoas têm feito do evangelho moeda de troca, têm feito do evangelho brincadeira, têm feito do evangelho coisas assim banais. Mas aquele que olha para a estrutura da igreja, que olha para o sacrifício de Jesus, jamais ficará feliz, e ele tentará restaurar a adoração, tentará restaurar o altar. E aqui Neemias disse, quando ele ouviu essas palavras, ele fala que ele ficou muito triste, e chorou e lamentou por vários dias, e não fez apenas isso. O que é que ele fez mais? Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Ele tão somente caiu em si e foi buscar a Deus, quem de fato pode resolver o meu e o seu problema. E aí ele fala aqui que diante de Deus, ele disse, versículo 5: Ah, Senhor, Deus dos céus, essa foi a oração dele, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Precisamos saber que Deus guarda aqueles que amam, aqueles que guardam os seus mandamentos, aquele que ainda não se deixou se vender, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, aqueles que não se venderam, não se sentaram na mesa de Belsazar. Aí ele fala que guarda os seus mandamentos, versículo 6: estejam atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Olha aqui um bom exemplo para nós invocarmos ao Senhor e buscarmos a sua presença, reconhecendo primeiramente quem Ele é, e depois pedindo para que Ele possa estar com os ouvidos e os olhos, ouvidos prontos para ouvir e atentos a ouvir, sabe, aqui que nós temos a proferir. Imagine que estamos diante de um tribunal, diante de um juiz, de um Deus que pode resolver todos os nossos problemas, e não podemos chegar diante desse Deus como tolos, com palavras bobas. Precisamos chegar diante de Deus com a consciência de quem Ele é e de quem nós somos. Jesus já nos orientou como devemos orar. O que é que Jesus disse? Aqui, olhando esta oração de Neemias, eu posso observar a oração do Pai Nosso para aquelas pessoas que não conseguem compreender. Como é que Jesus diz assim: quando tu fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ore ao teu Pai em secreto, que em secreto Ele te responderá. Aí Jesus nos ensina o Pai Nosso. Ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha como Neemias começa a orar. Ele diz: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Primeiramente, quando nós iremos a Deus, nós precisamos reconhecer quem Ele é. Por isso fala: Pai nosso, Ele é teu Pai, então reconheça. Santificado seja o teu nome, tu és maior que todas as coisas, tu és soberano. Jesus não está dando ali um padrão para a gente orar o Pai Nosso, Ele está dando um modelo de oração. Primeiramente nós reconhecemos quem Ele é. Eu oro assim: primeiro eu vou até a Deus reconhecendo quem Ele é, agradecendo a Ele pelo que Ele é, para depois a gente vem com um pedido. Então ele fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí agora ele começa a quê? Pedir, né? Perdoar as nossas ofensas, reconhecimento do que nós praticamos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, reconhecer que precisamos também pedir perdão.
mesmo que às vezes não queremos fazer isso. Então aqui nós observamos que existe um padrão para que a gente possa tocar o coração de Deus. E aí também outra coisa que Neemias nos ensina aqui, trazer a memória. Não é que Deus se esqueceu, é que quando nós fazemos isso, nós damos abertura nos céus, nós abrimos o mundo espiritual, nós damos acesso. A Bíblia diz que o que ligares na terra será ligado no céu. Aí ele diz assim: eu faço de dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Aqui Neemias está dizendo por que o povo se encontra naquela situação de miséria, de ruína e que não consegue se erguer. Eu percebo aqui que pelo tempo que se passou, Neemias esperava que o povo tivesse se reerguido. Neemias esperava que eu estou aqui no cativo, eu estou preso, mas meu povo está bem. Essa altura do campeonato ele já deve ter se restabelecido, porque a surpresa dele é grande quando ele ouve dizer que está em ruína, que está do mesmo jeito que ele deixou. Então ele começa a perceber o porquê que está. Às vezes nós não sabemos, não percebemos porquê que algum país está enfrentando algumas situações. O nosso país, por exemplo, está enfrentando grandes dificuldades porque abandonaram a Deus, porque aqueles que deveriam falar de Jesus estão falando do diabo, aqueles que deveriam pregar a palavra estão pregando a si mesmos, estão vendendo os templos, estão alugando, para que o mundo possa profanar a casa do Senhor, não estão dando mais crédito à palavra de Deus. Então a gente não pode ficar alheio a estas coisas. As pessoas que deveriam cuidar das crianças elas que estão fazendo atrocidades com as crianças, não estão cuidando dos menos favorecidos, não estão cuidando da igreja, não estão cuidando do próprio, departamento que Deus entregou nas suas mãos. Estão, como pessoas cegas, surdas e mudas, seguindo seus próprios pensamentos. Aqui Neemias causa uma surpresa para ele, porque tanto tempo ainda está assim. Aí ele cai na consciência dele, o porquê daquela situação. Aí ele lembra: nós pecamos, eu pequei, a casa do meu pai pecou, todos nós pecamos, por isso está nessa situação. Versículo 7: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Olha aí onde está o problema, onde estava o problema. Lembra, agora precisamos fazer o que? Trazer à memória as promessas do Senhor. O Senhor te fez promessa? Se o Senhor te fez promessas, peça nas suas orações: lembra, Senhor. Aquela canção do Ministério Trazendo a Arca, lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aqui Neemias faz a mesma coisa, diz: lembra-te das palavras que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ainda que tudo isso aconteça, mas se nós nos dobrarmos, se nós reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas, e pedimos perdão ao Senhor, alcançaremos o favor de Deus. Por isso que Neemias traz a promessa, Neemias fala: nós lembramos
Lembra, Senhor, que tu disseste a Moisés, lembra que tu disseste para ele que se nós formos infiéis, que o Senhor nos puniria, mas se nós nos arrependêssemos de nossos pecados, que o Senhor nos acolheria novamente. Então, o primeiro ponto que eu entendo aqui, numa oração, num momento de dificuldade, precisamos ir a Deus em oração, mas que com muita sabedoria nas nossas palavras, e trazer à memória aquelas promessas que talvez já tivesse esquecida por nós, mas que Deus lembra. É algo interessante, parece que Deus precisa que nós nos lembramos, que não é nós lembrarmos a Deus, é nós quando estamos falando, trazendo Deus lembra, Senhor, quer dizer que nós estamos nos lembrando. Versículo 10: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e a tua mão poderosa. Às vezes a gente faz essas orações, quando nós oramos pelos nossos filhos, falam: lembra, Senhor, é teu filho, lembra, Senhor, guarda meu filho, lembra, Senhor, das tuas promessas. Neemias aqui traz a memória de Deus, mesmo que eles pecaram, eles ainda são teu povo, aqueles que o Senhor tirou do Egito, então tende misericórdia. Com grande poder e com tua mão poderosa, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Não era só Neemias, está dizendo que lá ainda tinha pessoas ainda que estavam firmes no propósito. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Neste tempo eu era o copeiro do rei. Naquele exato momento que Neemias ficou sabendo da destruição, de como estava, ele teve um plano. Ele foi orar a Deus. Ele foi orar a Deus e ele disse: eu já tenho um plano, eu vou conversar com o rei, eu preciso fazer alguma coisa. Precisamos estar dispostos a fazer alguma coisa quando nós sabemos de algo ruim que está acontecendo. Eu tenho ficado incomodado em falar sobre a igreja, sobre o tempo de igreja, das pessoas voltarem a congregar, as pessoas voltarem a encher as igrejas, mesmo que esteja em ruína, mesmo que as portas estejam quebradas, os muros queimados, mesmo que não haja esperança, mesmo que a única esperança que nós temos é muitas das vezes recorrer ao opressor, recorrer àquele que te escravizou, porque aqui Neemias, ele estava escravo também, ele servia ao rei, certo que era um tipo de escravidão que ele não sofria, sabe, perseguição, ele não estava apanhando, ele estava em um lugar até de honra ali, servindo ao rei, mas estava distante da sua terra. E ao saber que ainda continuava em ruína, ele teve um plano. Então ele disse assim: olha, que hoje eu encontre misericórdia diante deste homem, porque nesta época, nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então ele diz no capítulo 2 de Neemias, ele fala assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Interessante. Quando a gente compreende que tudo, por isso que Paulo é incrível, que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes é difícil compreendermos isso. Quando estamos em situações difíceis, é difícil nós entendermos que aquela situação está cooperando com a nossa vida, né?
Como é que uma miséria, uma desgraça terrível que aconteça, está cooperando para com nossas vidas? Aqui Neemias, ele estava longe da sua terra, foi levado para uma terra estranha, para servir a um povo estranho, e o texto está dizendo que ele nunca tinha ido triste diante do rei, sempre servia com alegria, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ao chegar diante do rei, o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Aquilo chamou a atenção do rei. Imagine eu, quando eu estou triste, todo mundo percebe. Então Neemias devia ser sanguíneo, né? Misturado com colérico. Então ele servia ao rei com dedicação e com alegria, até o dia em que ele ficou sabendo que não há alegria quando a alegria só está para você, quando o seu povo está sofrendo, quando os seus filhos estão sofrendo, quando todos que você ama está sofrendo. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. É assim que a palavra de Deus fala. E o rei percebe isso. Aí ele diz: isso tem de ser tristeza do coração. O rei percebeu que aquela tristeza que ele estava não eram simples dias de mau humor, o coração dele estava triste. Olha de onde procede muitas das vezes a tristeza profunda no coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração se a cidade onde sepultaram os meus pais está em ruínas e seus portões foram queimados? Como? O rei me disse: por que me impede? O que você me impede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais. Ele já estava órfão, já tinha perdido seus pais, mas para que eu o reconstrua. Eu não quero ir lá chorar a morte deles, eu não quero ir lá chorar a ruína, eu quero reconstruir. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quando vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Ou seja, o rei amava ser servido por ele. Significa que ele era uma pessoa boa, uma pessoa de agradável companhia e uma pessoa de confiança. O rei confiava que ele iria e ele voltaria. Então marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para governadores da região e do lado do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as virgas dos portões da cidadela do templo, para que as muralhas da cidade, e para a casa em que deverei me alojar. O rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Eu já disse isso para vocês, que quando nós oramos a Deus, Deus dá as coisas espirituais, e os homens, Ele toca para que os homens dêem as coisas materiais.
Deus dá coisa dos céus, os homens dão coisas da terra. Mas é através de Deus, porque se não for pela mão de Deus, ninguém se compadece de nada. Então Neemias aqui ele deixa bem claro que por ele ter orado, a mão de Deus está sobre a vida dele, e assim o coração do rei. Olha que antes ele disse: eu peço ao Senhor que me faça entrar na presença deste homem, pois estou com medo, mas eu tenho um plano. Ninguém muda a cabeça de um homem determinado, de um homem que compreendeu, de uma mulher que compreendeu o seu propósito. Ninguém muda a cabeça de uma pessoa determinada. Então, fui aos governadores da região e do outro lado do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o amonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Às vezes nós nos perdemos porque nós observamos algo, aquilo nasce dentro de nós, um desejo de fazer uma mudança, e aí nós pedimos permissão a Deus, e Deus começa a operar em nossas vidas. Mas quando vem os desafios, a gente começa às vezes até a duvidar, porque a gente quer que seja tudo perfeito. A gente quer que quando Deus entre na causa, nada dê errado. Muitas das vezes eu penso assim, mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, vemos que não é assim. Neemias ficou sabendo de uma situação, e dentro do coração dele nasceu o desejo de mudar aquela situação. Mas não se engane, porque o diabo, o teu adversário, o nosso adversário, ele não ficará parado. Por isso que a oração e a ação. Neemias orou e agiu. Ele orou e foi até o rei. Neemias foi verdadeiro com o rei. O rei viu nele confiança, honestidade, sinceridade. Liberou, levou exército, oficiais, cartas de liberação. Só que mesmo assim, 2 homens se levantaram contra ele: Sambalate e Tobias. E pasme, estes homens, eles não queriam ver a paz de Israel, eles não queriam ver a reconstrução, e eles eram judeus, sabe? Era o povo contra o povo. Tem pessoas que não querem que eu continue pregando sobre a volta à igreja. Tem pastores aí, homens que se dizem homens de Deus, que não querem que a igreja dele, que é online, a igreja dele, que as pessoas não estão unidas, estão todo mundo no seu mundo, e aí eles não querem perder o dinheiro desse povo, eles não querem perder os benefícios, porque a ruína também traz benefício para as pessoas más, para aquelas pessoas que só pensam neles. Neemias está vivendo uma vida boa, mas quando ele vê que os seus irmãos, que os poucos que restaram estavam em miséria, em ruína, e que a proteção da cidade já tinha entrado em ruínas, e que o povo já não tinha nem lugar para adorar a Deus, Neemias decide mudar aquela situação. Mas se levantarão os inimigos do Senhor. Os inimigos do Senhor se levantarão, como Sambalate e Tobias, que não querem ver a paz, que não querem ver a mudança. Mas nós sabemos que quando Deus nos envia, Ele garante. É só a gente não recuar, é só a gente não desistir, é só a gente não olhar para as dificuldades. Podemos até ficar com o coração triste e amargurado, mas precisamos entender que há um tempo para todas as coisas. A palavra de Deus, ela é boa porque ela nos anima. Quando nós vamos olhar nas entrelinhas da palavra de Deus, nós percebemos que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha, eu me lembro que quando eu trabalhava e fui promovido, eu tive todo o poder de demitir, o poder de contratar, o poder de colocar, o poder de tirar, colocar aqui, botar lá.
mas eu não estava tendo êxito, até que o meu chefe disse: cara, eu já te dei todas as ferramentas necessárias, agora você precisa conquistar. Deus já nos deu todas as ferramentas necessárias, agora precisamos conquistar. Precisamos de estratégia, precisamos de algo definido, precisamos de estar orando, buscando de Deus a direção, colocando algo no coração e tomando posição. Aqui Neemias já tinha um propósito, ele não sabia como tinha que fazer, mas uma coisa ele já sabia, que ele precisava restaurar as ruínas da cidade. Ele precisava trazer de volta a segurança da cidade. Ele precisava agora de volta trazer o lugar da adoração de volta, para que aquelas pessoas pudessem entrar, porque lembra que a palavra de Deus disse aqui para eles, o que para ele, que se o povo voltasse a buscá-lo, voltasse a se converter, que ele mudaria a história. Não é Neemias que ia mudar a história daquele povo. Neemias tinha que fazer aquele povo entender que é voltando à adoração, voltando ao lugar certo, que eles conseguiriam o favor de Deus. Não é Neemias que era a solução, não sou eu que sou a solução, é o povo, é o Brasil entender que a volta para casa, a volta para as práticas, a volta para Atos dos Apóstolos é que é a solução para o país. A solução do país não está no presidente da república, a solução para o país não está nos políticos, a solução para o nosso país está no Senhor Jesus Cristo, está naquele mesmo local onde nós abandonamos. Olha, quando Deus chega para Salomão, ele pede a Deus sabedoria, e aí Deus fala para ele: olha, enquanto você estiver andando do meu lado, andando nos meus caminhos, tudo será feito no teu reinado, não te faltará nada, além de sabedoria, Salomão, eu vou te dar ouro, prata, dinheiro, fama, tudo aquilo que um dia um homem pensou em ter. Jesus fala na sua palavra que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios do campo. Ele traz assim uma analogia para nós percebermos o quanto Salomão era assim bem sucedido no seu reinado. Mas ele disse: no dia que você se desviar, você perderá tudo. No dia que nós nos desviarmos do Senhor, é ladeira abaixo. Mas o pior é que às vezes nós estamos descendo e não percebemos, não paramos, não refletimos os nossos atos, as nossas atitudes para voltar às primeiras práticas, as primeiras obras. Neemias para e disse: epa, eu estou aqui, eu estou bem, mas eu preciso lembrar que eu também pequei, que minha família pecou, que as pessoas que estão lá pecaram e precisamos voltar. Eu me lembrei que Deus fez uma promessa, mas primeiro ele traz a memória falando o que? Deus falou que no dia que nós nos desviássemos, que a gente fosse infiéis, que Ele espalharia o povo por todas as nações, que Ele destruiria tudo. Mas no dia que nós nos arrependêssemos, então lembra, Senhor, das tuas promessas, e nós queremos nos arrepender, e para se arrepender é necessário voltar à base, voltar a fazer as boas obras, é voltar ao caminho, é voltar para casa, é voltar para congregar, é voltar para fazer aquilo que fazíamos outrora. O filho pródigo, ele percebeu que se ele não estivesse, ao lado do pai, ele não seria feliz. Se ele não estivesse ao lado do pai, ele não teria o que comer. Se ele não estivesse ao lado do pai, ele não teria amor. Se ele não estivesse ao lado do pai, ele não teria nada, a ponto que ele fala: opa, vou voltar para casa, porque até os empregados do meu pai têm boa vida. Que isso aqui que eu estou vivendo não é uma vida boa. Os empregados do meu pai têm boa vida. Eu percebo que meu pai é bom, vou voltar para ele, vou me arrepender, vou me reconciliar com ele. Precisamos voltar para casa, precisamos voltar o caminho, voltar para a essência, o princípio das coisas. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, permaneça no que você aprendeu. Não existe um novo evangelho. Se até um anjo do céu descer pregando um novo evangelho, que seja maldito, anátema. Vamos colocar de pé. Maravilhoso Deus e eterno Pai, que possamos compreender que em tempos difíceis
Precisamos recorrer ao Senhor, mas recorrer com sabedoria. Que possamos aprender a orar, aprender a nos achegar ao Senhor. Porque Tu és Senhor e nós somos servos. Tu és o grande e nós somos pequenos. Mas precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos lembrar das Tuas promessas, para que possamos viver. As promessas nos mantêm de pé, as promessas nos mantêm vivos, as promessas nos mantêm focados nos altos céus. Por isso, meu Senhor, eu te peço, traz à memória as Tuas promessas. Lembra, Senhor, de nós. Lembra da Belivre. Lembra desse casal de pastor. Lembra da Tua filhinha, esse cordão de 3 dobras que o Senhor juntou por uma causa. Olha para nós, olha com um olhar de misericórdia, que precisamos do Teu favor, aquilo que nós não merecemos, isso nós estamos Te pedindo. Nos coloca de pé, de volta ao centro da Tua vontade. Leva-nos em paz e em segurança. Te entregamos, Senhor, os trabalhos da Tua casa em Tuas mãos. Te entregamos os ofertantes, dizimistas da Tua casa. Te entregamos todo aquele que de alguma maneira tem sido canal de bênção para esta igreja. Eu te entrego, Senhor, o evento do dia 29, próximo sábado. Que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Por isso te louvo, eu te agradeço, em o nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que